Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o conto Mistério em São Cristóvão, da Clarice Lispector. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, desde o ano passado eu venho comentando com vocês sobre alguns contos de Clarice Lispector que estão presentes nessa coletânea chamada Laços de Família, que originalmente foi lançada no ano de 1960, e aqui é compilado 13 contos de Clarice Lispector. Desses 13, até o momento eu li apenas 4, contando com este do vídeo de hoje. E para o primeiro conto, que era Uma Galinha, eu fiz um vídeo específico para ele, e neste mesmo vídeo eu dei uma pequena biografia da escritora também. Já para os outros contos eu fiz pequenos comentários sobre eles em vídeos de leituras aqui no canal. Todos esses vídeos estarão linkados aqui nos cards para vocês conferirem depois. Mas para esse conto em específico eu decidi fazer um vídeo só para ele aqui no canal, apesar de ele não ser o meu conto favorito dessa coletânea. Muito pelo contrário, talvez esse tenha sido o que eu menos gostei até agora. Ressaltando que o meu conto favorito aqui dessa coletânea até o momento é A Menor Mulher do Mundo, que não teve vídeo só para ele aqui no canal, enfim. Mas acabou me dando vontade de fazer este vídeo aqui e farei. Como eu costumo fazer nesses tipos de vídeos aqui no canal, não é a primeira vez que eu comento um conto. Para quem me acompanha há mais tempo já sabe desses outros vídeos que eu trouxe aqui para vocês. Inclusive eu criei uma playlist só para esses vídeos que estará também linkado aqui nos cards. Confiram lá depois para vocês verem os outros contos que eu já comentei no canal. Tem Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Edgar Allan Poe e a própria Clarice Lispector. Bom, então vamos falar um pouquinho da escritora. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro do ano de 1920 na Ucrânia. Fugindo de seu país natal, a Clarice Lispector, junto de seus pais, vieram para o Brasil. E desde pequena, Clarice demonstrou ser uma pessoa que gostava muito de ler e escrever. Somente no ano de 1943, a Clarice consegue a sua nacionalidade brasileira e a partir de então ela passa a ser de fato, considerada uma brasileira, mesmo que antes disso ela já se considerava uma, até porque ela veio para cá muito nova, ela não tinha nenhum ano de idade. O primeiro livro que ela publicou foi O Perto do Coração Selvagem, no ano de 1944. Inclusive ele surpreendeu a todos na época, e no mesmo ano ele chegou a ganhar um prêmio chamado Graça Aranha. No ano de 1977 ela publica A Hora da Estrela, o seu último trabalho publicado em vida, e esse viria a se tornar um de seus livros mais conhecidos. Clarice Lispector faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu aniversário. Bom, assim como os demais contos dessa coletânea, esse também é um conto bem curto, não passa das 10 páginas, mais especificamente ele tem 6 páginas. E Mistério em São Cristóvão é uma história narrada em terceira pessoa. Bom, e aqui a gente vai acompanhar uma família em uma certa noite de maio, e toda essa família está reunida ali ao que parece ser um jantar. Então temos o pai, a mãe, a avó, 3 crianças e uma mocinha, descrita como magra, que possui seus 19 anos. Lembrando que essa história se passa em São Cristóvão, e obviamente é daí que vem o título do conto. A gente pode observar ali que tudo anda muito monótono. Isso porque todos estão em uma aparente harmonia. Todos ali estão estáveis de algum modo na vida. Então o pai está trabalhando, as crianças estão indo para a escola, a avó atingiu um estado, ou seja, ela está na sua plenitude. Então tudo ali anda nos trilhos. Pelo menos é o que aparenta ser, porque no final do conto, com uma das frases que é dita aqui dentro, fica uma pulga atrás da orelha. Será que essa suposta felicidade é tão genuína assim? Ou será que eles não colocam algumas coisas por baixo dos panos? De qualquer forma, após o almoço, todos decidem dormir, e a partir disso a gente vai ter um foco maior na mocinha. Eu diria que ela seria a protagonista dessa história. Vale ressaltar que não é dito em nenhum momento o nome dos personagens dessa história. Todos eles são referenciados como o pai, a mãe, os moços, as moças, os mascarados e etc. No momento que essa moça está prestes a dormir, a gente tem um trecho muito interessante, onde é dito o seguinte: a mocinha, na sua camisola de algodão, abriu a janela do quarto e respirou todo o jardim com uma insatisfação
e felicidade. Essa coisa da insatisfação e felicidade é algo até um pouco paradoxal. Então, ao mesmo tempo que ela estava naquele suposto conforto, ela se mostrava insatisfeita com a realidade dela. Ela queria uma certa mudança na vida dela. Isso a gente vai ver a partir aqui do próximo trecho. Perturbada pela umidade cheirosa, deitou-se, prometendo-se para o dia seguinte uma atitude inteiramente nova, que abalasse os jacintos e fizesse as frutas estremecerem nos ramos. E no meio de sua meditação, adormeceu. Lembrando que jacintos são plantas que estão muito presentes aqui dentro dessa história. Eles são quase como um personagem, realmente. A gente vê que para o dia seguinte essa moça pretendia mudar, mas a gente não fica sabendo que tipo de mudança ela queria fazer, o que ela queria mudar em sua vida especificamente, que atitude ela iria tomar. E após isso, a história começa a se focar em um outro grupo de personagens, que desta vez são 3 mascarados que saem de uma casa da esquina, que aparentemente essa casa ficava perto da casa desta família harmoniosa, e eles estão passando pela rua durante aquela noite, até que eles avistam esta casa e eles veem também aquele ramo, de jacintos. Bom, e esses mascarados são descritos da seguinte forma. Um era alto e tinha a cabeça de um galo, o outro era gordo e vestia-se de touro, e o terceiro, mais novo, por falta de ideias, disfarçara-se em um cavaleiro antigo e pusera a máscara de demônio, através da qual surgiam seus olhos cândidos. O galo, por sua vez, ao olhar aqueles jacintos, tem a ideia de roubar alguns deles para eles, e ele justifica isso dizendo que aqueles jacintos fariam com que a fantasia deles ficasse mais elaborada e mais bonita para aquele baile na noite de maio. Nem era carnaval, eles já estavam indo para um baile fantasiado. Os outros 2, eles acabam não gostando muito da ideia de primeira, mas acabam seguindo o galo. E ao entrarem dentro daquele jardim, ao invadirem aquele espaço, a gente começa uma série de descrições muito interessantes do cenário. A Clarice Lispector, ela se foca bastante no cenário aqui dessa história. É como se aquele jardim tivesse vida. O galo, ele acaba avistando um jacinto que ficava perto de uma janela, e coincidentemente esta janela era a do quarto da mocinha. Ele decide ir até lá, tenta pegar o jacinto, no entanto ele acaba quebrando ali uma ponta do jacinto, fazendo um certo barulho, e na janela ele vê que tem um rosto pálido olhando para eles. Sim, a mocinha havia avistado os 3 dentro de seu jardim. E todos os 4 ali naquele momento ficam paralisados. Caídos na cilada, eles se olhavam aterrorizados. As 4 figuras se espiavam de asas abertas. Um galo, um touro, o demônio e o rosto de uma moça haviam desatado a maravilha do jardim. Foi quando a grande lua de maio apareceu. Então, para compor aquele cenário também, aparece aquela tal lua iluminando todo aquele jardim, fazendo com que aqueles jacintos ficassem ainda mais brancos do que realmente pareciam ser. E os 4 ficam ali um bom tempo se encarando, vendo o melhor momento de fugir, até porque eles estavam muito assustados. Então é muito legal até comparar esses 2 momentos que existem envolvendo esta personagem aqui dentro do livro. Em um primeiro momento, a gente vê ela junto com a sua família em um local harmonioso, calmo, onde ninguém está em alerta, e naquele mesmo dia, mais tarde, ela se encontra paralisada, encarando ali pessoas que ela não conhece, figuras assustadoras ali, eu imagino, mascarados, um demônio, um touro e um galo, e ali é um momento de tensão, de desconfiança. De qualquer forma, os 3 rapazes conseguem fugir. Todos eles ficam também muito assustados, assim como a garota. Ela acaba dando um berro, acordando toda a sua família. Só as crianças realmente que acabaram continuando dormindo. E todos ali começam a averiguar o jardim, para ver se realmente alguém havia o invadido. E a avó acaba percebendo que um dos jacintos estava quebrado. E ali ela percebeu que realmente alguém havia invadido o jardim deles. E esse acontecimento acaba sendo uma espécie de divisor de águas para aquela família. Inclusive, na aparência da garota, algo muda. Esse momento é descrito da seguinte forma: mas na imagem rejuvenescida de mais de uma época, para o horror da família, um fio branco aparecera entre os cabelos da fronte. Mais adiante temos essa descrição. A mocinha aos poucos recuperou a sua verdadeira idade
e somente ela não vivia a perscrutar. Isso porque ela já havia visto aquelas figuras, então ela estava mais calma em relação a isso. Agora, em relação a seus familiares, não foi algo tão parecido assim. Mas os outros, que nada tinham visto, tornaram-se atentos e inquietos. E como o progresso naquela família era frágil produto de muitos cuidados e de algumas mentiras, tudo se desfez e teve que se refazer quase do princípio. A avó, de novo pronta a se ofender, o pai e a mãe fatigados, as crianças insuportáveis e toda a casa parecendo esperar que mais uma vez a brisa da abastança soprasse depois de um jantar, o que sucederia talvez noutra noite de maio. Então toda aquela calmaria que a gente acompanhou no início da história já não estava mais presente aqui no final. Isso por conta desse acontecimento. É como se tivesse tido uma bagunça realmente na estrutura deles. Será que a família era tão harmoniosa assim? Será que eles não viviam apenas de aparências? Agora, indo mais pro lado da minha perspectiva, né? Ao meu ver, parece que aquela jovem se incomodava de certa forma com aquela tal monotonia, aquela harmonia da família, que aparentava ser uma coisa, mas que talvez na realidade fosse outra. Por isso ela queria uma mudança, ela planejava uma mudança para o dia seguinte. Sem dúvidas, o que eu mais gostei aqui dentro desse conto foi como o cenário ele é descrito. E apesar de eu ter gostado muito do conto, dos que eu li, esse foi o que eu menos gostei. Apesar dele manter sim aquele padrão das histórias de Clarice Lispector, pelo menos as que eu li até o momento, de serem tramas bem simples, episódios do cotidiano, e que justamente nessa simplicidade que a Clarice acaba se destacando, né, que apesar de serem histórias do cotidiano, a autora consegue trazer uma certa intensidade para o roteiro, justamente através dos pensamentos de seus personagens, do interior deles, as suas vontades, os seus sentimentos. A gente tem tudo isso aqui dentro. E poucos autores conseguem construir uma história tão marcante em poucas páginas e um enredo de primeira vista simples, mas que nas entrelinhas acaba carregando aí muitos significados e interpretações diferentes. Eu sinto que faltou algo aqui dentro desse conto. Mas enfim, isso é só uma opinião minha. Após eu ter lido, eu acabei pesquisando alguns artigos na internet relacionados a ele. Eu encontrei um muito interessante que se chama O Verde Úmido Subindo em Mim, A Mulher e a Magia do Jardim, Clarice Lispector, escrito pela Vera Lúcia Albuquerque de Moraes. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês lerem ele na íntegra. E aqui ela vai explicar um pouquinho mais de toda essa representação que o jardim tem em diversas histórias de Clarice Lispector, não apenas em O Mistério de São Cristóvão. Inclusive, um dos contos que é citado aqui dentro desse artigo é Amor, que também está presente em Laços de Família e muito provavelmente será o próximo conto que eu vou ler. O tema do jardim é privilegiado pela escritora que o envolve de poderes surreais, em que a lógica do cotidiano é ultrapassada, prevalecendo o espaço da transgressão e do interdito, possibilitando assim vários caminhos de reflexão sobre a vida. E com base na leitura deste conto que eu li, e deste artigo também, eu percebi que o jardim ele serve como um ponto de divisor de água na vida das personagens de Clarice. Eles representam uma mudança na visão de mundo delas. É como se aquele jardim realmente tivesse vida própria. E é isso, pessoal. Esses são alguns dos meus comentários em relação a esse conto. Agora é a vez de vocês. Digam nos comentários se você já leu esse conto, se você quer ler, se gosta de Clarice Lispector. Ficando por aqui, até uma próxima e tchau!